Nós estamos hoje a uma semana de começar uma jornada que eu considero extremamente importante para a nossa igreja aqui neste lugar. Dia 17, ou seja, domingo que vem, nós estamos começando a edição do JOP 2022. Uma jornada de 50 dias de jejum, de oração, de leitura bíblica e também de evangelismo. E o tema deste ano está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Tempo de avivamento. Nós precisamos, Igreja do Senhor, manter aceso no coração de cada crente esta chama do avivamento, este mover do Espírito Santo de Deus deve ser permanente. O primeiro amor, o amor que você sentiu no dia em que entregou a sua vida a Jesus, o amor que você sentiu por Deus pela sua palavra no dia em que você desceu as águas do batismo e se declarou um cristão. Nós precisamos manter vivo este amor em nosso coração. E nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos bastante difíceis, nós precisamos orar, nós devemos orar, para que o Espírito de Deus mantenha esta chama acesa no coração de cada um de nós. Lembro-me de ter dito à igreja alguns meses atrás, que o avivamento que nós desejamos e que nós buscamos para a igreja do Senhor que somos nós, não tem nada a ver com barulho. Esse avivamento não tem nada a ver com o sensacionalismo, com o emocionalismo, movimentos esporádicos que acontecem vez ou outra, ou mesmo os modismos que surgem de tempos em tempos no mundo cristão. Não é esse avivamento que nós estamos buscando. Nós desejamos um avivamento que seja permanente na vida de cada crente. Como fogo no altar de sacrifício, que não podia se apagar, deveria manter sua chama sempre acesa, que o nosso coração também mantenha sempre aceso a chama do avivamento. Um avivamento, irmãos, que desperte em cada crente o desejo de falar do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias que provém de Deus. Um avivamento que leve os crentes não somente a buscar, mas desejar ardentemente no coração a plenitude do Espírito Santo e os dons espirituais. Queridos, nós estamos vivendo uma época de escassez de dons espirituais entre os cristãos. Já não se buscam mais, já não pedem mais ao Senhor. E muitos, quando recebem esses dons, ao invés de utilizá-los em benefício do reino de Deus, acabam armazenando, guardando, retendo esses dons espirituais. Nós precisamos de um avivamento que leve cada crente a desejar usar seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Nós precisamos de um avivamento que traga em nossos corações um sentimento de arrependimento, a busca pela santificação.
Nós dizíamos algum tempo atrás aqui na igreja que cada vez que o pecador se aproxima mais da cruz de Cristo, mais pecador, mais miserável ele se sente, mais ele sente a necessidade de se arrepender e buscar a graça que vem de Deus. É esse avivamento que nós precisamos. O avivamento que gere em cada crente a fome e sede pela palavra de Deus. É difícil imaginar que muitos cristãos passam dias e semanas sem ler pelo menos um texto das Escrituras e meditar nele. É difícil imaginar que pessoas que se dizem cristãs muitas vezes gastam mais tempo em suas agendas pessoais de lazer, de entretenimento, de diversão, do que buscando ao Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Olhe do seu lado aí, veja. Nós precisamos de um avivamento que gere em cada crente o prazer em congregar. Os cristãos precisam desejar ardentemente em seus corações congregar. Um avivamento que faça a gente perder a hora do culto e chegar pelo menos 2 horas antes na igreja. Hoje eu me arrumei, eu saí da igreja, era 1h pouca da tarde. Aí eu cheguei, almocei, fiz o que tinha que fazer, tomei banho, me arrumei e falei para minha esposa, vou para a igreja. Quando eu olho no relógio era 3h20. Eu falei, bom, agora eu vou. E vim para a igreja 3h20 para ficar sentado aqui no banco cantando. Porque não existe nada melhor do que estar num ambiente como este e saber que aqui neste lugar Deus tem reservado um tempo para falar conosco e para ministrar ao coração da sua igreja. Nós precisamos ter esse prazer. Eu não quero ser o único, mas que cada um de nós deseje a comunhão com seus irmãos, que tenha prazer na unidade, de poder chegar e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida com o teu irmão. Nós precisamos de um avivamento que nos leve a um relacionamento mais intrínseco com Deus através da oração. Sabe, queridos, não é aquela oração onde a gente se ajoelha e diz, pronto, falei, amém. Não, é aquela oração onde nós nos prostramos diante de Deus e falamos com Deus como um filho que se refere ao Pai, que fala com o Pai. Compartilhamos com Deus as nossas necessidades e esperamos o Senhor falar conosco enquanto oramos. Nós precisamos, igreja, de um avivamento que gere em nós não o medo do inferno, não o medo de passar uma eternidade sem Deus, mas o temor a Deus como sinal de reverência, de respeito, pois as Escrituras Sagradas dizem que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Este é o avivamento que nós precisamos. E nesta noite, queridos irmãos, desejo que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para nos encher da presença de Deus, e que nós possamos, durante esta caminhada de 50 dias, que começa no próximo domingo, nós possamos ter um prazer maior do que aquele que já temos, de estar na casa do Senhor e de louvar a Deus com o seu povo. A partir de domingo que vem, todos os dias, de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Domingo, 8 horas da manhã. Nós estaremos aqui reunidos para orar com aqueles que puderem vir. Não será um tempo tão longo assim de oração, porque aqueles que estão acostumados a orar, que têm a prática de se relacionar com Deus através da oração, 30 minutos é como um oi, cheguei, acabou. O tempo já se foi, porque 30 minutos é tão pouco para falar com Deus.
Mas nós vamos dedicar durante esses 50 dias pelo menos 30 minutos por dia pela manhã para orar ao Senhor. Vamos ter um breve devocional onde vamos fazer a leitura da reflexão diária do Jope. Vamos cantar um hino e depois vamos felizes para casa, para o trabalho, para a escola. Nas reuniões da noite, nós também vamos estar, sempre que tivermos reuniões na igreja, nós vamos estar fazendo um momento de oração, de intercessão, vamos estar lendo o devocional do dia, e eu gostaria muito que os líderes de ministérios também adotassem esta prática nos ensaios, pelo menos 2 minutos de oração. Será que é muito, igreja? 2 minutos de oração. Uma palavra rápida aos irmãos que participam, vocês vão ver o quanto estes 2 minutos farão a diferença em seus ensaios. Queridos, tem algo mais que eu quero dizer para vocês hoje. Eu estava preparando uma palavra para compartilhar com vocês, e de repente me veio ao coração o seguinte: talvez esta edição do Jope seja a última que faremos. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Somente Deus sabe o que está reservado para a vida de cada um no futuro. E nenhum de nós temos a certeza de que estaremos aqui no próximo ano para fazer mais uma edição do Jope. Então aproveite esse ano. Aproveite esse período. O Jope é um programa da igreja que tem 4 pilares, ou a gente pode chamar de 4 ações, porque o Jope é movimento. O Jope não é algo passivo ali, parado, não. É movimento, são 4 ações. Ou o que eu costumo chamar de 4 pilares, são 4 pezinhos ali que formam o Jope. E essas ações do Jope, o grande objetivo delas é tirar a igreja da passividade. Sabe, é mexer um pouco com a gente e desafiar cada um de nós a orar. Desafiar cada um de nós a jejuar. Desafiar cada um de nós a ter um tempo de leitura bíblica diária. Nos desafiar a se tornar evangelistas. Então, uma das propostas do Jope é tirar-nos da passividade e também da retórica. Porque muitas vezes nós somos bons de conversa, somos bons de diálogo, de falar, mas na prática nós vivemos muito pouco daquilo que as Escrituras dizem que nós devemos viver. Então a gente precisa sair um pouco da passividade, sair um pouco da retórica e partir para a prática, para a ação. Por isso o Jope é a ação. A primeira ação do Jope é o jejum. O jejum tornou-se uma prática quase que esquecida pelos cristãos contemporâneos. Você não precisa se manifestar, mas me permita perguntar a você: qual foi a última vez que você dedicou um jejum ao Senhor? Você lembra? Talvez muitos de nós não vão se lembrar, ou quem sabe vai dizer assim: foi no Jope do ano passado. Há muitas pessoas que se tornaram cristãos há muitos anos, estão servindo a Deus já aí talvez décadas, e nunca praticaram o jejum. Sabe por quê, queridos? Porque desconhecem os benefícios espirituais e naturais que o jejum pode proporcionar para você. Talvez muitos não tenham se atentado ainda para o que a Bíblia diz a respeito desta prática. Vamos ver lá no Antigo Testamento apenas alguns exemplos na Bíblia sobre a prática do jejum. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e versículo 4. No Antigo Testamento, o povo geralmente jejuava quando estava em dificuldade.
O jejum do Antigo Testamento era relacionado à abstinência de alimentos. E sempre que o povo entrava numa guerra, num momento de dificuldade, o que eles faziam? Eles jejuavam. E por que eles jejuavam? O propósito era atrair a atenção de Deus. O propósito do povo ao jejuar era pedir que Deus lhes ajudasse e livrasse eles daquele sofrimento. Então lá em 2 Crônicas, capítulo 23 e 4, nós temos aí um exemplo de jejum contra inimigos superiores. Porque o rei Josafá e o seu povo estavam diante de uma batalha que não podiam vencer. Era uma batalha humanamente impossível de ser vencida. Então o que o rei Josafá faz? Ele ficou com medo. Eu não sei se alguém aqui já se deparou com alguma situação na tua vida onde você sentiu medo. Porque você olhou e percebeu que não tinha como vencer. A derrota era iminente. Então vejam que Josafá, ele fica com medo, ele ora ao Senhor e aí ele decide convocar o povo para um grande jejum. E toda a nação decide jejuar. A Bíblia diz assim que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? O povo de Deus venceu. E o mais interessante é que não venceu com espada, não venceu com lança, não venceu com escudo, não venceu no campo de batalha. O povo venceu cantando, gente. Olha o poder que está por trás do jejum da santificação ao Senhor por um propósito. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia está lá em Jonas capítulo 3, versículo 6 até o 9. Vocês conhecem bem essa história. Jonas foi até a cidade de Nínive pregar contra aquele povo, porque o pecado deles era tão grande que tinha incomodado Deus a ponto de Deus dizer que ia destruir aquela cidade, aquele lugar. Então Jonas vai lá para dar ao povo um ultimato, uma mensagem de arrependimento. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo jejuou, ou seja, o povo demonstrou através do jejum o arrependimento. Então, quando eles decidem jejuar, é porque eles reconhecem que eram pecadores, que tinham profanado o nome do Senhor, e eles se arrependem. E o mais interessante nesta passagem de Jonas capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 9, é que o rei, ele decidiu jejuar e estabeleceu uma ordem onde nem mesmo os animais poderiam comer, até os animais jejuaram. Você consegue imaginar isso? Vamos trazer para os dias de hoje. O cachorrinho, o gatinho, o cabrito, todo mundo foi jejuar junto. Aqui diz que os animais, todos os animais, tiveram que jejuar junto com seus donos. Todo o povo se ajoelhou diante do Senhor. E olha o que ele diz, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Quem sabe Deus muda de ideia e desvie o seu furor de nós, e assim não morreremos. Queridos, às vezes tem pecados que eles são tão pegajosos, por isso que a Bíblia fala que você tem que se desapegar, você tem que fugir, porque tem pecado, gente, eu não lembro como que chama aquela pecinha que cola na roupa, acho que é velcro, obrigado por me lembrarem, velcro. Tem pecado que parece velcro, isso gruda, você tira, gruda, gruda. Sabe como se livrar? Jejum, consagração ao Senhor. Foi o que o povo de Nínive fez. E o resultado é que Deus não destruiu aquele povo. Em Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23. Jejum pela proteção da família. A palavra do Senhor diz assim que Esdras decidiu com o seu povo dedicar um dia de jejum ao Senhor,
E no versículo 23 diz assim, que eles iam orar para Deus proteger os pais e os filhos, para que o inimigo não tivesse domínio, poder sobre suas famílias. E ele fala, nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse. Olha a resposta, Deus atendeu as nossas orações. Pais, qual foi a última vez que você jejuou pelos filhos? Filhos, qual a última vez que você jejuou pela tua família, pelos teus pais? Nós precisamos consagrar ao Senhor o nosso sacrifício através do jejum, para que Deus proteja e guarde a nossa família. Lá em Esther capítulo 4, versículo 15 e 16, nós temos também Esther e o povo jejuando para Deus dar estratégias, para livrá-los de uma destruição que estava certa. Mordecai e Esther estão cientes de que havia um edito real para que o povo fosse destruído. E ela precisa falar com o rei. Mas ela precisa ter uma estratégia. Porque às vezes, queridos, tem coisas que não se resolve com gritos. Tem coisas que não se resolve brigando, batendo. Tem coisas que se resolve jejuando, orando e pedindo a Deus estratégias, sabedoria para saber o que dizer e como resolver. E foi o que Esther fez. O povo orou, o povo jejuou e Deus deu a ela e a Mordecai uma estratégia e o povo não foi destruído pelos inimigos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus também jejuou. Jesus começa o seu ministério terreno durante os 40 dias de peregrinação no deserto, fazendo o quê? Jejuando. E por que Jesus jejuou durante 40 dias? Jesus sabia que em seu ministério terreno, ele ia enfrentar muitas adversidades. Jesus teria inimigos de toda natureza. Demônios se levantando contra Jesus. Jesus também teria que enfrentar a fúria dos religiosos daquela época e de outros que também não concordavam com seus ensinamentos. Então Jesus, ele decide começar o ministério jejuando. Ele sabia que haveriam sofrimentos. E eu posso te dizer uma coisa, não eram poucos sofrimentos não. Tanto que quando Jesus está lá no Getsêmani, orando um pouco antes de ser preso e ser condenado, Jesus sentiu naquele momento o peso da aflição. E em sua humanidade, Jesus clama e diz assim, Pai, afasta de mim este cálice. Porque a carne, embora ele fosse o verbo de Deus encarnado em forma humana, mas a carne, natureza humana, naquele momento sentiu o peso da aflição e quis fugir do seu propósito. Mas Jesus em seguida, revestido pelo Espírito de Deus, por uma vida de consagração, de jejum, de oração, de entrega, ele diz assim, porém, Pai, não seja feita a minha vontade, não a vontade da carne, mas a tua vontade. Oh, louvado seja Deus. Eu te pergunto, vale a pena jejuar ou não vale, igreja? Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. A igreja do Senhor estava adorando o Senhor e jejuando, ou seja, eles estavam cantando, dando glória a Deus enquanto jejuavam. E de repente o Espírito do Senhor falou à igreja usando um de seus profetas. Separem para mim Barnabé e Saulo para fazerem o trabalho que eu tenho chamado. Queridos, a consagração ministerial de Paulo e Barnabé, olha que coisa interessante, aconteceu enquanto a igreja jejuava e orava. Eu posso dizer uma coisa para vocês, obreiros que são levantados debaixo de oração, debaixo de jejum, são como Barnabé e Paulo, dá certo, amém, meus irmãos? Lá em Mateus 17, 21, Jesus falou assim, que tem batalhas espirituais que você não vence só por esta fé que você tem aí não, que eu tenho. Sabe? Pela fé no nome de Jesus.
está derrotado. Não, Jesus falou que existem batalhas espirituais que são vencidas apenas através do jejum e oração. Lá em Mateus capítulo 6, 17 e 18, Jesus ensina os seus discípulos como devem orar, e eu quero também falar sobre isso porque é muito importante. Eu me lembro em edições anteriores do JOP, até mesmo de alguns anos atrás, um irmão chegou para mim, aí ele puxou a calça assim e falou: pastor, dá uma olhada aqui, ó, olha o que o JOP fez, emagreci. Ei, o JOP não é para emagrecer. É claro que se você jejuar muito, você vai emagrecer. Mas o JOP não é para melhorar a sua estética. O JOP é para melhorar a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. Aí às vezes outro vai fazer o JOP, aí fica até se vangloriando. Você está fazendo jejum do quê? Aí o irmão, eu estou fazendo jejum de chocolate. Chocolate eu não posso, eu não resisto, mas eu estou fazendo de café. Não é isso. Olha o que Jesus disse. Mateus 6, 17 e 18. Quando você for jejuar, primeira coisa, haja naturalmente. Levanta de manhã, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo, toma banho, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, para que os outros não fiquem sabendo que você está jejuando. Você não precisa falar para ninguém. Não é para escrever na testa aqui, em jejum. Olha o que Jesus diz. Somente o seu Pai, que não pode ser visto, ou seja, Deus, que você não vê, mas Ele está aí, Ele está aqui, saberá que você está jejuando. E Deus, que vê o que você faz em segredo, vai te dar a recompensa. Ou seja, você não precisa dizer para ninguém. Eu não sei se você vai fazer um jejum de abstinência total de alimentos, ou se você tem alguma questão de saúde que te proíbe, você vai fazer um jejum parcial. Eu não sei se você vai fazer um jejum das redes sociais, se você vai fazer um jejum disso ou daquilo outro. Mas o que importa é que você dedique um tempo ao Senhor para consagrar a sua vida e dizer as coisas que te dominam, as coisas que fazem você sentir o estômago ardendo de fome, você dizer: não, você não tem domínio sobre mim. Aqui quem manda é o Senhor, sou controlado por Deus. E você não precisa falar para ninguém, porque Deus, que você não vê, te vê. E Ele sabe que você está jejuando. E Deus vai te recompensar. A segunda ação do JOP é a oração. Queridos, desde que a nossa igreja, no sentido de comunidade cristã, foi inaugurada, vocês sabem muito bem que eu tenho priorizado e tenho falado constantemente à igreja sobre a necessidade de oração. Talvez este seja um dos temas que eu mais tenho pregado e falado aqui para a igreja. E sabe por que isso? Porque eu acredito que a oração é o melhor caminho para a gente falar com Deus. Tem gente que diz assim: não, eu prefiro falar com Deus só aqui no silêncio. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma certa dificuldade para isso. Até consigo um pouco, mas não tem nada melhor do que você falar. Eu acredito que a oração seja importante, porque quando você ora, você expõe para Deus as suas lutas. Você abre o teu coração. Você entra lá no teu quarto, no teu banheiro, né? Você espera todo mundo sair de casa, fica sozinha, sozinho. Você vem aqui no culto. E aí, enquanto os irmãos estão orando aqui na frente, você vai lá para o fundo, às vezes vai lá na outra sala, lá ninguém está vendo, e você está lá quietinho só falando para Deus sobre as suas lutas, suas preocupações, os medos que você tem, os temores, as dúvidas, tudo aquilo que diz respeito à tua vida, e você conversa com Deus. E às vezes eu fico pensando, tem gente que não deve ter muito o que falar, talvez a vida seja sem graça, porque, gente, olha, com Deus você pode falar tudo. Você pode falar dos problemas e pode falar das coisas boas também. Ou seja, uma conversa informal com Deus através da oração. Sabe por quê? A oração é o melhor remédio para a nossa alma.
A oração nos liberta de tudo aquilo que nos aflige. A oração restaura a nossa força. Lá no Salmo 118, 5, o salmista fala assim: na minha aflição ou na minha angústia eu clamei, eu orei ao Senhor, Ele respondeu e me livrou de toda angústia. A oração, ela é como um grande reservatório que supre as nossas necessidades atuais e futuras. Vamos imaginar um cenário. Em tempos de chuvas, os reservatórios de água se enchem, é assim ou não é? Então chuva, esta semana eu ouvi uma reportagem que dizia que os reservatórios estão com o nível de água acima daquilo que eles imaginavam, das expectativas, porque tem chovido muito. Mas daqui a pouco a chuva passa. E aí vem o que? A seca. E quando vem a seca, os reservatórios continuam fazendo o quê? Suprindo as necessidades das pessoas. E por que faz isso? Porque tem água, tem reserva. Agora, imagine você e a tua vida espiritual como um grande reservatório. Então, quando você ora, você não ora só quando a situação está difícil, está complicada, ou seja, quando está na seca. E aí você começa, como aconteceu um tempo atrás aqui no nosso estado, que as autoridades ficaram preocupadas, até começaram a multar pessoas que gastavam água em excesso, porque estava faltando água, o nível reduziu lá embaixo e todo mundo preocupado. Ei, se você não quer ter preocupações com o teu nível de espiritualidade em baixa, comece a orar quando tudo está bem. Comece a clamar ao Senhor, não espere o desemprego, não espere a enfermidade, não espere a dívida aumentar, não espere os problemas surgirem na tua vida. Porque quando tudo está bem e você ora, você está abastecendo o teu reservatório espiritual. E quando vier a luta, a tribulação, você tem graça de sobra para poder passar por esse processo e vencer no nome do Senhor. Tiago capítulo 5:15. A oração contribui para a cura física e espiritual. Ou seja, ela cura a pessoa, não somente da enfermidade física, olha o que ele diz assim: a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os seus pecados. Ou seja, Deus, quando você ora, Deus não te cura só fisicamente, mas Ele te cura também no espírito, ou seja, espiritualmente. E aí Tiago fala assim: façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Lá em Romanos capítulo 8, 26, 27, talvez você seja desse grupo, aquele grupo que diz assim: pastor, às vezes eu dobro o joelho para orar, eu não sei o que acontece, eu fico com timidez, sabe? Aquela pessoa que fica muda quando fala diante de alguém importante. E eu te entendo, porque Deus é importante. Então, às vezes, vem aquela timidez na oração, faltam palavras, assim. Você vem com tanta coisa para orar, chega na hora, desaparece. Senhor, eu não sei o que dizer. Não se preocupe. Olha o que Paulo diz aqui, que quando te faltar palavras para orar, quando você não souber o que pedir na oração, não se preocupe, apenas ore. Como assim, pastor? Adore o Senhor. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me sonda. E ele diz assim, que o Espírito Santo vai orar por você segundo a vontade de Deus. Olha que coisa linda, irmãos, porque esta não é uma oração qualquer. Paulo diz assim: o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Se você tem dúvidas sobre o que orar e sobre o que pedir, então apenas glorifique, louve, adore o Senhor e permita que o Espírito Santo possa sondar o teu coração e possa interceder por você a Deus segundo a vontade de Deus. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Alguém vai dizer assim: pastor, e se depois de 50 dias orando, o que eu pedi na oração não acontecer? Deixa eu te falar uma coisa, isso pode acontecer. De repente você estava orando a Deus, estava pedindo algum bem material, e não aconteceu. Bom, primeiro porque
Deus não é Papai Noel. Aliás, Papai Noel não existe. Deus nos dá aquilo que é importante para nós, aquilo que vai nos beneficiar. Então, quando você ora, ainda que você não receba aquilo que você pediu, eu tenho uma palavra de consolo para você. No mínimo, você não vai ficar no prejuízo não, porque no mínimo você vai receber graça. Paulo orou ao Senhor, e Paulo falou assim: Senhor, tira essa enfermidade de mim. E não aconteceu nada. Paulo orou a segunda vez: Senhor, olha, como eu disse da outra vez, eu estou aqui orando de novo e pedindo: Senhor, tira essa enfermidade, está me atrapalhando, está me impedindo de fazer a obra. Porque geralmente é assim que a gente ora, né? Quando a gente quer um carro, a gente fala: Senhor, eu preciso de um carro para fazer a obra. Aí quando eu compro o carro, vai para a praia fazer a obra. É assim ou não é? Senhor, eu preciso de um aumento de salário, estou ganhando muito pouco, eu quero contribuir mais na tua obra, eu quero servir mais ao Senhor. Aí quando vem o aumento, o que ele faz? Vai passear no shopping no dia de domingo, vai para o cinema, esquece do culto. Agora veja, Paulo orou 2 vezes, isso não aconteceu nada, aí Paulo ora a 3ª vez. Olha o que Deus disse para ele. Paulo, parafraseando aqui, tá? Não está na tua Bíblia isso aí. Eu não vou te curar. Eu não vou tirar esta enfermidade de você. Porque a minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Porque quando você está fraco, quando você se sente enfermo, quando você se sente fragilizado, a minha graça sobre você te fortalece para que você continue fazendo a minha obra como deve ser. Então, se você orar e não receber o que você pediu, no mínimo, você vai receber mais graça de Deus. Eu te pergunto nesta noite, quem quer receber graça aqui? Dá um glória a Deus aí. Fala: Senhor, eu quero a tua graça. A 3ª ação do Jope é a leitura e meditação da Bíblia, diariamente. Assim como eu tenho falado muito à igreja sobre oração, eu também tenho falado muito sobre Bíblia, a importância de ler, de estudar as Escrituras. Se a oração é uma via que nos permite falar com Deus, quando você ora, você fala com Deus, a leitura da Bíblia é uma outra via que permite que você ouça o que Deus quer falar para você. Então, quando você ora, você fala. Quando você lê ou ouve a palavra de Deus, Deus fala com você. Olha que coisa interessante. Então, quando você lê a Bíblia com mais atenção, quando você lê a Bíblia debaixo de oração, Deus se revela para você. E aí você começa a se encher da graça de Deus. Paulo diz aí em Romanos 15:4 que tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. E aí ele fala assim: a fim de que tenhamos esperança. Então, quando você lê a Bíblia, a leitura da palavra de Deus vai gerar em você esperança. E ele diz: por meio da paciência, vai também gerar em você paciência para saber esperar nas promessas de Deus. Vai gerar também em você coragem. Paulo diz assim: esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. É a Bíblia que nos dá isso. Você vai aprender a ter mais paciência e coragem também para agir no tempo certo. Quando Deus falou com Josué lá no capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus disse para Josué o seguinte: Josué, você pode se tornar um homem de sucesso. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode vencer todo inimigo que se levantar contra você. Você pode conquistar a terra que Moisés não conquistou, mas para que isto aconteça, você precisa meditar na minha palavra dia e noite para que você seja bem-sucedido. Ou seja, Deus está dizendo aqui para Josué o seguinte: o segredo do teu sucesso é simples. Está na leitura da palavra, está na meditação da palavra. Está em você dedicar o seu tempo para ouvir o que Deus tem para te dizer. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela gera no crente
uma fé tão poderosa, mas tão poderosa, que torna você uma pessoa capaz, anote isto, a fé gerada através da leitura, da meditação da palavra de Deus, ela torna o crente alguém tão poderoso, capaz de, pela palavra, trazer à existência o impossível. A Bíblia diz que Abraão, quando Deus falou para ele que ele seria pai de uma nação, Abraão se apropriou daquela palavra. Eu te pergunto, você tem prestado atenção no que Deus tem falado para você? Você tem prestado atenção no que Deus te diz através das Escrituras? Porque quando Abraão ouviu a voz de Deus e entendeu que era Deus falando com ele, ele se apropriou da palavra. E a Bíblia diz assim que Abraão, ele creu contra a esperança. Porque as evidências diziam: Abraão, você é velho, Sara é velha, Abraão, Sara é estéril, vocês não podem gerar um filho, vocês não vão ter um filho. Mas Abraão disse: Deus falou, a palavra falou, e eu acredito na palavra, e por causa disso eu vou continuar tentando, porque Deus disse e Deus vai cumprir a sua palavra. A quarta ação do Jope é o evangelismo. Eu diria que o evangelismo é a razão de ser igreja. A igreja de Cristo foi estabelecida para duas finalidades, dois propósitos. A igreja de Cristo foi estabelecida por Deus para adorar a Deus. Esta é uma das razões de ser igreja. Quando nós nos reunimos aqui no culto ao Senhor, nós adoramos coletivamente a Deus. Quando você está indo para o trabalho, e aí você começa a meditar nas coisas de Deus e começa a glorificar a Deus em seu interior, você está adorando a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. E segundo, a igreja foi constituída para evangelizar, para anunciar coisa boa. Irmãos, eu não acredito que crente em Jesus tem tempo para ficar espalhando notícia ruim. Você acredita? Acho que não. Porque o crente em Jesus, cheio de Jesus, tem tanta coisa boa para falar, que ele não vai ter tempo para falar coisa ruim. Desde o mais novo, isso é dever do cristão. Se você conhece alguém que se diz cristão e só fala coisa ruim, não é de Deus. Repreenda essa criatura aí, irmão. Isso não tem nada a ver de Deus, porque o crente que está cheio de Deus fala coisa boa. Do mais novo até o mais velho, ninguém está isento desta responsabilidade. Então vejam bem, o jejum, voltando à primeira ação do Jope, que é o jejum nos ensina a ter domínio próprio e nos ensina a abster-se das coisas que podem nos fazer mal. A evangelização, por outro lado, nos move a compartilhar coisas boas. Então, de um lado está a consagração, a santificação, a separação. E do outro lado está o mensageiro, aquele que anuncia as boas obras, que tem prazer de falar do evangelho para as pessoas. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa, bem simples. Evangelizar não é incomodar as pessoas. Principalmente querendo trazer as pessoas para a igreja. Vamos para a igreja? Não, muito obrigado, hoje não. Amanhã você vai? Não, deixa para a semana que vem. Aí na semana que vem vamos estar lá. Vamos para a igreja? O sujeito não fala de Jesus, não mostra Jesus nas ações, nas atitudes, só quer trazer o cara para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Evangelizar não é querer obrigar as pessoas a vir para a igreja. Sabe o que é evangelizar? Escute o que eu vou te dizer, Mateus 5,16. Evangelizar é deixar a tua luz brilhar. Anote isso. Uma definição do que é evangelizar. É deixar a tua luz brilhar. As pessoas se sentirão atraídas pelo teu testemunho e desejarão conhecer mais sobre a tua fé em Deus. É só isso. É simples ou não é? Mateus 5,16. Vocês têm que brilhar para que os outros vejam que vocês são diferentes. Sabe você que vivia lá no bar, brigando lá, com um taco de snook, querendo tacar na cabeça do outro, ou às vezes tomando, tacada na cabeça.
Sabe você que ia para o campo de futebol no final de semana e aí ficava ouvindo impropérios, muitas vezes até a sua família sendo difamada através da boca de seus pseudos colegas que falam mal, desonram você? E aí você aceitou Jesus, você mudou, a tua linguagem é outra. Você não tem mais palavras de maldição, você não tem mais palavras de desrespeito, você trata todas as pessoas bem. Sabe o que acontece? O mundo começa a olhar para você e fala: uau, esse cara mudou, essa mulher está diferente. O que está acontecendo? As pessoas se sentirão atraídas pela tua luz. Tem um bichinho de verão, tem um bichinho em época de verão, eu não lembro o nome dele agora. A gente chamava de aleluia, né? Mas não é porque o bichinho era crente, não. Era um nome que a gente dava, né? Outros chamavam de, acho que é siriri, alguma coisa assim. É um bichinho que quando chega no verão, que você acende a luz, eles surgem do nada. Vocês já viram? E eles ficam tudo em volta da luz. Eles são atraídos pela luz. Quando eu era criança, eu gostava de pegar esses bichinhos para dar para os pintinhos. Então a gente pegava de monte e depois ia distribuir no galinheiro. Esses bichinhos são atraídos pela luz. Da mesma forma, o crente em Jesus, quando ele anda em um cenário onde só existe trevas, onde só existe coisa ruim, as pessoas olham para ele e se sentem atraídas. O que está acontecendo? Por que ele ou ela é diferente? É porque Jesus habita em seu coração. Como é que você pode evangelizar sem palavras, sendo uma luz aonde você estiver? Eu vou te dar só alguns exemplos. Primeiro, respeito. Tenha respeito pelas pessoas, tenha respeito pelas instituições, tenha respeito pelas leis e pelas autoridades, tenha respeito por tudo. Segundo, seja uma pessoa solidária, ajude, apoie os necessitados. Se você puder, participe de ações em favor de pessoas menos favorecidas. Seja solidário com o outro, seja solidário com os seus irmãos na fé. Se você vê que alguém está precisando de alguma coisa que você pode ajudar, ajude-o. Terceiro, seja uma pessoa sóbria. O que é ser uma pessoa sóbria? É ser uma pessoa moderada, equilibrada, socialmente, ter um comportamento ético. Em qualquer ambiente que você tiver, você não é aquela pessoa que fica tomando partido de fulano, de beltrano, que fica muitas vezes indo pela conversa dos outros. Você é uma pessoa sensata, equilibrada. Você pode ser uma luz orando pelas pessoas. Porque quando elas são atraídas pela tua luz, vai ter gente que vai pedir para você orar por elas. E aí você não vai fazer como alguns fazem. Olha, eu estou precisando de oração, eu fiquei sabendo que você é crente, dá para orar por mim? Aí o irmão ou a irmã diz assim: olha, faz o seguinte, me dá o seu nome aí que eu vou levar para o meu pastor orar. Não, está errado. Ora você, repreende você. Expulsa o demônio. A autoridade que está em mim também está em você. Pastor, não tem mais autoridade do que o membro. Nós somos iguais. O poder que age em nós é o mesmo. Então repreenda, expulse os demônios. Cure as pessoas. Interceda pelas pessoas. Você também pode evangelizar discipulando as pessoas. Mas como assim discipulando, se a pessoa ainda não é uma cristã, não é crente em Jesus? Você pode aconselhar a pessoa positivamente. Dá um bom conselho para alguém. Não vá contra a maioria. Lá no teu trabalho, a colega está dizendo que não suporta mais o marido tribuloso que ela tem, e as amigas estão dizendo, dá um pé nele. Aí você diz, não, filho, não é assim. Tente entender o que está acontecendo. Vamos orar, eu posso orar com você pelo teu esposo. Quer que meu marido ligue para o teu esposo? Faça conexão. Seja diferente, ensine as pessoas. E quando eu falo de ensinar, eu não estou falando simplesmente de ensinar as escrituras, mas tem crente, ou melhor, pessoas que se dizem crente, que são tão orgulhosos, que no ambiente de trabalho não ajudam o colega.
Não é capaz de ajudar um colega numa função. Ei, seja diferente. Mostre que você é uma pessoa diferente. O seu colega não sabe fazer o serviço. Vai lá, senta com ele. Olha, deixa eu te dar uma força aqui. Olha, faz assim, assim. O teu colega vai olhar e falar, poxa, que cara legal, que mulher legal. Nossa, você é diferente, tão gentil. E aí você fala, é porque Jesus mora em mim. É a oportunidade. Responda objetivamente às pessoas. Utilize o material que nós preparamos para o Jope. Nós estamos desenvolvendo, ou melhor, desenvolvemos já todas as reflexões, os propósitos de oração. E tudo tem fundamento na Bíblia, tá, irmãos? Não existe nenhuma reflexão diária que foi buscada na filosofia humana, que foi buscada em pessoas que não têm nenhuma conexão com Deus. É Bíblia. Então compartilhe com as pessoas estas reflexões. Crie uma lista de transmissão no WhatsApp. Mas deixa eu te falar uma coisa, se for possível, avise as pessoas que você vai mandar mensagem para elas, para não ficar também torrando a paciência das pessoas com meia dúzia de mensagem por dia. Mas converse com a pessoa, fala, olha, eu posso te mandar uma mensagem, aí é uma mensagem legal para você ouvir, para você meditar. Manda para as pessoas. E se alguém não quiser receber, se alguém falar, olha, eu não gosto de receber mensagem, não fique triste não, porque se você não pode mandar mensagem, você ainda pode fazer uma coisa por essa pessoa, você pode orar por ela. Publique nas suas redes sociais. Se for possível, pais, leia com seus filhos as reflexões diárias, ou com alguém que você conheça, compartilhe. Eu estou terminando esta palavra. Queridos irmãos, que nós possamos ter o mesmo sentimento que Paulo tinha em relação à sua missão de pregar o Evangelho. Lá em 1 Coríntios 9, 16 e 17, Paulo falou assim, eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que nós possamos ter esse sentimento que Paulo teve. Ele diz no versículo 17 assim, isto é um trabalho que Deus me deu para fazer. E há um hino em nosso hinário que diz assim, há trabalho pronto para ti, ó cristão.